Iremos apresentar o trabalho intitulado Educação em Saúde para a Prevenção da Raiva Humana. O nosso grupo é composto por mim, Bianca, Deidre, Fabiola, Rebeca e Vitória. A raiva é uma antropozoonose viral que pode ser transmitida ao homem de forma acidental. Ela causa uma encefalite progressiva aguda, podendo apresentar até 100% de letalidade. Seu agente etiológico é o vírus rábico do gênero Lyssavirus, que possui característica neurotrópica e pertence à família Rhabdoviridae. A sua transmissão pode ocorrer em região urbana ou rural através de 4 ciclos: rural, urbano, silvestre e aéreo. Um estudo realizado por cobaias e colaboradores demonstrou que a introdução do vírus da raiva canina ocorreu por volta do final do século XIX e no início do século XX, correspondendo ao período de grandes movimentos migratórios da Europa para o Brasil. E, posteriormente, o vírus disseminou-se entre os animais carnívoros nativos durante o século XX, devido ao processo acelerado de desenvolvimento e urbanização no país. Os objetivos gerais do trabalho foram divulgar informações acerca da ocorrência da raiva em humanos em virtude da sua expressiva importância para a saúde pública, conscientizar o maior número de pessoas a respeito do agente causador, sua transmissão, prevenção e controle, e os objetivos específicos foram executar ações de educação e saúde por meio de postagens educativas em redes sociais para ressaltar a importância dos cuidados com a saúde animal e, consequentemente, com a saúde humana, e orientar a população a respeito dos mecanismos da doença e assegurar ações positivas para o seu controle e erradicação. Agora vamos começar a revisão bibliográfica. O vírus rábico apresenta um aspecto de projétil. O seu genoma é constituído por RNA e ele também possui 2 tipos de antígenos principais. Um de superfície, composto por glicoproteína, e outro interno, constituído por nucleoproteína. A glicoproteína possui característica transmembranária e define o neurotropismo do vírus. A nucleoproteína tem importância na capsidização do RNA e nas etapas de transcrição e replicação do vírus. Após a transmissão do vírus, a glicoproteína se liga aos receptores nicotínicos de acetilcolina presentes no músculo e o vírus entra e sequestra as células musculares. E, posteriormente, ele se replica e sobe pelos nervos para infectar o cérebro e outros tecidos. Os ciclos de transmissão da raiva são 4, já mencionados. No ciclo aéreo, os morcegos são responsáveis pela transmissão do vírus. Felídeos e canídeos silvestres, como gatos e cachorros do mato, primatas e outros carnívoros silvestres são responsáveis pela transmissão no ciclo silvestre e terrestre. Caninos e felinos são responsáveis pela transmissão do vírus nas áreas urbanas e nas áreas rurais a doença afeta os animais de produção, como bovinos, equinos, suínos e caprinos. Boa tarde. Agora eu vou falar sobre as manifestações clínicas da raiva nos seres humanos. O período de incubação vai variar de acordo com a quantidade de vírus que foi colocada na mordedura, o grau da lesão, se foi profundo ou se foi mais superficial, e com o local, porque quanto mais próximo ao sistema nervoso central, mais rápido será o período de incubação. Esse ele pode variar de 2 semanas a 12 semanas, mas podendo oscilar de 10 dias a 6 anos. Então, é muito variável, muito impreciso. Durante esse período, o paciente não apresenta sinais clínicos. Aqui nessa imagem,
Eu coloquei só para demonstrar a importância de saber, na hora do atendimento, qual foi o tipo de exposição, que dia ocorreu a agressão, se foi um ferimento múltiplo ou único e onde ocorreu, né? Porque dependendo do local, o atendimento tem que ser emergencial ou não. A raiva é composta por 3 fases. A primeira fase é chamada de fase prodrômica, tem duração média de 2 a 4 dias e apresenta sintomas inespecíficos. Alguns desses sintomas são dor e irritação no local da lesão, uma leve hipertermia pode acontecer, cefaleia, náuseas, anorexia, inquietude e outros. Já a segunda fase é a fase mais importante, por causa do sintoma de hidrofobia. É tão importante que é uma das denominações para a raiva, conhecida mundialmente. A hidrofobia ela acontece porque a faringe, a laringe e a língua do paciente sofrem espasmos que impedem a deglutição. E é chamada de hidrofobia porque isso acontece quando eles avistam a água. Inclusive, se negam a deglutir a sua própria saliva. Além da hidrofobia, a segunda fase ela é composta por fotofobia, hiperestesia, midríase, e aí começam a confusão mental e as convulsões. Muitas vezes, o paciente não tem essa segunda fase, ele já é uma evolução muito rápida para a fase paralítica e ao óbito. A terceira fase é chamada de fase paralítica, como eu já disse, é o resultado da evolução dos espasmos da fase anterior. Ou seja, os espasmos se tornam convulsões. Aí, ela dura de 5 a 7 dias e é caracterizada por paralisia generalizada, sintomas como miocardite, falência cerebral e evolui para o óbito. No Brasil, fez-se um levantamento dos sintomas mais comuns dos anos 2000 a 2017 e descobriu-se que os principais foram febre e agitação, seguidos de parestesia e disfagia ou paralisia. Nesse estudo, teve-se como resultado de que o período de incubação variou de 11 a 290 dias, com uma média de 50 dias. O diagnóstico pode ser realizado com base na história epidemiológica compatível em casos de agressão por animais e associados aos achados clínicos característicos da raiva em humanos. Para a detecção do vírus antemortem, podemos empregar a técnica de imunofluorescência direta em amostras de decalque de células da córnea, biópsia da pele da região occipital com folículo piloso e amostra de saliva ou líquido cefalo-raquidiano. Em casos de não ocorrer o histórico de vacinação, pode ser realizada a pesquisa de anticorpos no soro através da soroneutralização. Quanto ao diagnóstico diferencial, em casos de raiva humana transmitida por morcegos hematófagos, o diagnóstico é incerto e a suspeita recai em outros agravos que podem ser confundidos com raiva humana. O diagnóstico diferencial, então, pode e deve ser realizado para doenças como o tétano, pasteurose por mordedura de gato e cão, infecção por vírus B, o herpes vírus simi, que ocorre por mordedura do macaco, botulismo e febre por mordida de rato, encefalite pós-vacinal, tularemia e também não podemos deixar de mencionar a ocorrência de outras encefalites, assim como a intoxicação por mercúrio que ocorre na região amazônica. A notificação. Todo caso suspeito de raiva em humano é de notificação compulsória e imediata nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Com isso, a notificação deve ser realizada por meio do preenchimento e posteriormente envio da ficha de investigação da raiva para serem registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM. A ficha deve ser devidamente preenchida e inserida no SINAM, independente de o paciente ter recebido vacina ou soro.
A profilaxia da raiva humana inclui a utilização da vacina ou da vacina mais soro e deve ser anotada em cartão de vacina com a data da aplicação, o lote da vacina e data das próximas doses. No caso da utilização do soro, deve-se anotar a quantidade de ml e o lote das ampolas utilizadas. Na conduta clínica, segundo as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil 2020, deve-se limpar o ferimento com água corrente abundante e sabão ou outro detergente. Buscar imediatamente a assistência médica para uma avaliação e não se recomenda, em hipótese alguma, a sutura dos ferimentos. Estas ações diminuem o risco de infecção e devem ser realizadas o mais rápido possível após a agressão. Já na unidade de saúde, recomenda-se realizar mais uma vez a limpeza da região afetada, independentemente do tempo transcorrido, e utilizar antissépticos que neutralizam o vírus da raiva, como o caso do livinilpirilidona, o iodo, ou povidine ou ainda clorexidine. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a conduta clínica possui duas subdivisões, onde a primeira consiste numa conduta clínica inicial, ou seja, aquela que vai ocorrer antes do diagnóstico confirmado laboratorialmente, onde alguns passos devem ser seguidos, como, por exemplo, conduzir todo paciente com suspeita clínico-epidemiológica de raiva humana para ambiente de UTI. E este paciente deve ficar em isolamento total de contato. Quem for conduzir este paciente deve utilizar EPI adequado para manter a sua segurança. Enquanto que a segunda conduta caracteriza-se como uma conduta clínica sequencial, ou seja, é aquela quando os resultados laboratoriais já estão disponíveis e aí vai se instituir protocolo terapêutico. O Ministério da Saúde do Brasil, ele ressalta a importância da realização de exames sequenciais como conduta clínica após o diagnóstico confirmado de raiva humana. Os exames sequenciais que devem ser realizados são a colheita do LCR para dosagem de biuterina, quantidade de 3,5 ml fracionados em 5 frascos. As coletas devem ser realizadas 15 dias após a confirmação e mais 15 dias após a reposição em dose máxima. O LCR deve ser coletado também para fazer dosagem de anticorpos na quantidade de 2 ml uma vez por semana, que pode ser todas as segundas-feiras. O soro para dosagem de anticorpos na quantidade de 2 ml 2 vezes por semana, que pode ser dividida na segunda e na quinta-feira. O LCR para o exame de RT-PCR na quantidade de 2 ml uma vez por semana, segunda-feira, pode ser todas as segundas-feiras, até que se obtenha 3 amostras negativas. O folículo piloso, que é para fazer o RT-PCR, que deve ser coletado de 0,5 a 1 centímetro, uma vez por semana, às segundas-feiras, até que se obtenham 3 amostras negativas. E a saliva para a realização de RT-PCR na quantidade de 2 ml, 2 vezes por semana, que pode ser dividido também às segunda e quinta-feira, até que se obtenham 3 amostras negativas. A prevenção e o controle, elas ocorrem através de ações corretas, como, por exemplo, o esquema de profilaxia da raiva humana, ele deve ser prescrito imprescindivelmente pelo médico ou pelo enfermeiro que vai fazer a avaliação do caso e decidir pela utilização da vacina, pela utilização do soro ou ainda pela utilização dos dois. As campanhas de vacinação anual de cães e gatos, elas também são eficazes na prevenção da raiva nesses animais e, consequentemente, previnem a raiva humana. E, por último, deve-se evitar o contato com morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando encontrarmos esses animais caídos ou voando baixo ou se comportando de maneira não habitual. Bom, dando continuidade à prevenção e controle, vamos comentar agora um pouco sobre o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva. Em 1973, através da articulação entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, a Central de Medicamentos e a Organização Pan-Americana de Saúde,
foi criado o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, conhecido como PNPR. O programa teve o objetivo de sistematizar ações no país para o enfrentamento da raiva humana, mediante tratamento de pessoas expostas ao vírus e controle dos animais domésticos, assim coordenando esforços de instituições a nível nacional, estadual e municipal. Bom, a partir do estabelecimento do PNPR, alguns processos importantes que seguiam pendentes foram resolvidos, bem como a divulgação de normas técnicas para a padronização do atendimento profilático da raiva em âmbito nacional, a imposição de um padrão de qualidade na produção de imunobiológicos utilizados na contenção da raiva, o aumento da rede de laboratórios para o diagnóstico rápido da doença e a implementação de um trabalho de educação em saúde, visando a ampla participação da sociedade no controle da doença. Bom, falando um pouco agora sobre a profilaxia antirrábica humana. As secretarias estaduais de saúde recebem, a partir do Ministério da Saúde, os imunobiológicos necessários para a profilaxia da raiva humana no Brasil. Os imunobiológicos são vacina antirrábica humana de cultivo celular, o soro heterólogo e o soro homólogo. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre cada um. A vacina de cultivo celular, ela caracteriza-se pela produção em células diploides humanas ou células vero ou células de embrião de galinha e são apresentadas sob a forma liofilizada acompanhadas de diluente. As mesmas devem ser conservadas em geladeira, fora do congelador, na temperatura entre 2 a 8 graus Celsius. Já o soro heterólogo, ele consiste em uma solução concentrada e purificada de anticorpos preparadas em equídeos imunizados contra o vírus da raiva. O soro também deve ser conservado em geladeira na temperatura entre 2 e 8 graus Celsius. Por fim, a imunoglobulina humana hiperimune antirrábica, ela caracteriza-se por uma solução concentrada e purificada de anticorpos, preparados a partir de hemoderivados de indivíduos imunizados com antígeno rábico. Esse é o produto mais seguro, porém, ele é um produto caro, de baixa disponibilidade e produção limitada. Falando um pouco agora sobre a profilaxia pré-exposição. Ela é importante porque ela simplifica a terapia pós-exposição, eliminando a necessidade de imunização passiva e também diminui o número de doses da vacina, porque ela desencadeia uma resposta imune mais rápida, uma memória imunológica. De acordo com o Ministério da Saúde, a profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva. Esses profissionais são os médicos veterinários, biólogos, profissionais de laboratório de virologia, anatomopatologia da raiva, estudantes de medicina veterinária, zootecnia, biologia, agronomia e áreas afins. Aqui temos um quadro exemplificando como funciona esse esquema pré-exposição. São 3 doses e os dias de aplicação são D0, D7 e D28, sob a via de administração intramuscular profunda, utilizando-se dose completa no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa. Não se deve aplicar no glúteo. Utiliza-se 0,1 ml e se insere no músculo deltoide, utilizando seringas de 1 ml e agulhas hipodérmicas curtas. Agora sobre a profilaxia pós-exposição. Conforme a nota informativa número 26 de 2017 do Ministério da Saúde, existe esse esquema de profilaxia da raiva pós-exposição, sendo 4 doses de vacina inativada nos dias de aplicação D0, D3, D7 e D14. A via de administração é intramuscular profunda, utilizando-se da dose completa no músculo deltoide ou vasto lateral da coxa. Também não se deve aplicar no glúteo. Agora sobre a vacinação antirrábica canina e felina. A vacinação antirrábica canina e felina foi implantada no Brasil a partir do PNPR, criado, como eu disse, em 1973. Em 2010, o Ministério da Saúde modificou as vacinas utilizadas na rotina por vacinas de cultivo celular, porque elas apresentavam maior segurança e maior eficácia na conversão de títulos de anticorpos para esses animais. Essa vacina ela é enviada aos estados e estão disponíveis de forma gratuita no SUS para vacinação em campanha massiva, aquela campanha de vacinação que a gente conhece, que é anual. Bom,
A primeira vacinação ela deve ser feita a partir das 12 semanas de idade e revacinação 1 ano após. Aqui nós temos algumas imagens das campanhas de vacinação, tanto a nível estadual como municipal. O primeiro é da prefeitura, o segundo é do governo do Ceará e o terceiro é de Jataí. Entrando então na relação da educação em saúde com a raiva é ainda uma doença bastante negligenciada no Brasil. E isso se relaciona porque, principalmente na medicina humana, a carência de pesquisas, principalmente as pesquisas que focam no tratamento da raiva, o que é uma grande problemática, visto que o tratamento atual ele não é eficaz e ainda se há uma taxa de mortalidade muito grande. Ainda há uma falta de informação dos profissionais e uma falta de informação da população. E em outros países, a educação em saúde ela já é aplicada como uma estratégia de prevenção dessa doença. Então, a situação epidemiológica da raiva humana no Brasil, para correlacionar com isso, se tem diversos estudos que apontam, geralmente, para que a região mais acometida seja o Nordeste. Eu trouxe aqui alguns dois, na nossa revisão consultamos outros, e esses resultados são muito semelhantes, portanto, eu foquei em apresentar esses dois. 69% dos casos na zona rural e cães e morcegos como as principais espécies transmissoras. Já no caso do sexo mais acometido, costuma nesses estudos demonstrar que o sexo masculino costuma ser o mais acometido, com uma taxa de natalidade muito alta, como já foi citado anteriormente, e que 70% das notificações foram na região Nordeste. Outra informação que não está no slide, mas que é muito importante de ressaltar, é que a observação do animal ela costuma ser a forma de tratamento mais utilizada, não sendo aplicado nenhum outro medicamento em muitas das vezes. Olá, voltei para falar sobre a situação epidemiológica da raiva humana na região norte. A região norte, em conjunto com a região nordeste, por isso eu destaquei as duas no mapa, concentraram 82% dos casos de raiva humana no Brasil dos anos 1990 até 2019. Isso é um percentual muito alto, tendo como destaque os estados do Pará e Rondônia. Nos anos 2000, a região norte detinha 38% desses casos, porém, em 2004 e 2005, ocorreram casos constantes, enquanto nas outras regiões do país, apenas casos esporádicos. Durante os anos 2000 até o início de 2017, foram notificados apenas 66 casos na região norte, segundo o Ministério da Saúde, sendo 3 desses casos em municípios que faziam fronteira com a Bolívia. No slide anterior eu destaquei início de 2017, porque no final de 2017 ocorreu um surto de raiva humana no estado do Amazonas, que faz parte da região norte, obviamente, e foi na comunidade de Tapira, uma comunidade ribeirinha. Eu coloquei uma foto aqui ao lado para demonstrar, nas margens do rio Unini. Esse surto aconteceu com 3 integrantes da mesma família, e eles eram 3 irmãos, um adolescente de 17 anos, um de 14 anos e uma criança de 10 anos. Eles tiveram contatos com morcegos, ou seja, foram mordidos. Os 3 foram encaminhados para a capital para iniciar o tratamento, porém, só o adolescente de 14 anos conseguiu a cura clínica, e ainda assim 2 anos depois. Ele foi o segundo caso de cura da raiva humana aqui no Brasil. Foi instituído o protocolo de Milwaukee e o mesmo ficou sequelado com sequelas neurológicas. Seus outros irmãos vieram a óbito e no município foram instituídas medidas de prevenção à raiva, imunização da população e o controle de morcegos. Sobre a situação da raiva nos animais domésticos do Brasil, tem-se que dos anos 2000 a 2019 notificaram-se 921 casos de raiva canina em 21 unidades federais diferentes. Durante esse período, foi a partir do ano de 2016, mais ou menos, o governo
instituiu campanhas de vacinação anuais. E isso fez com que os casos de raiva canina reduzissem consideravelmente para 26 casos em 8 unidades federais no final do ano de 2009. O número de notificações de raiva em grandes animais dos anos 2000 a 2009 foram 9.277 os animais de produção. E em 2018, apenas 1.003 casos foram notificados. Tendo em vista que a raiva é uma zoonose grave de alto impacto econômico, principalmente por acometer bovinos a pasto, entre outros animais, diversas nações se preocupam com programas de controle, e no Brasil não seria diferente. A principal ação desses programas de controle é evitar a propagação de desmodos rotundos. A respeito de material e métodos, para a realização do trabalho, nós fizemos uma detalhada revisão de literatura, utilizando artigos científicos, livros, periódicos, tanto livros físicos como livros online, disponibilizados em plataformas como o Google Escolar, periódicos CAPES, entre outros. Além disso, nós criamos uma página na rede social Instagram para divulgar materiais e postagens de conteúdo educativo, feito por nós mesmas. E também disponibilizamos um questionário, que foi feito no Google Forms, para a população em geral. Esse foi divulgado em várias redes sociais, como WhatsApp, Facebook, o próprio Instagram, para ter uma ampla participação, e obtivemos sucesso. Ele ficou disponível do dia 12 de maio até o dia 23 de maio. Os resultados obtidos pelo nosso questionário e pelas nossas ações nas redes sociais foram: a nossa página teve, no período de 10 e 17 de maio, 1.171 interações, 989 visitas, 443 alcances, 4.260 impressões. Já no período de 18 a 24 de maio, foram realizadas 313 interações, 265 visitas, 621 alcances e 2.450 impressões. Tivemos uma média de visualizações nas nossas publicações de 243 visualizações. Podemos notar que no período em que iniciamos o trabalho e divulgamos mais, tivemos mais visualizações. Nosso questionário teve 1.081 respostas, alcançou 26 estados e Distrito Federal. Teve respostas obtidas de Portugal e da Argentina também. A maior parte das nossas respostas foram da região norte, seguida da região sudeste. A maior parte dos entrevistados alcançados com nossa pesquisa possuíam ensino superior incompleto, ou ensino médio completo e ensino superior completo. A maioria dos participantes tinham a faixa etária entre 18 e 24 anos. Quando questionada sobre já terem ouvido falar sobre a raiva humana, a maioria respondeu que sim. Quando perguntado se já haviam conhecido alguém que teve raiva, a maioria falou que não. Perguntados sobre saber de alguém que sobreviveu após a doença, a maioria respondeu que não. E quando questionados se sabiam como poderiam contrair a raiva, a maioria respondeu que sim. Se sabiam como prevenir, eles também foram questionados quanto a isso, e mais da metade respondeu que sabia sim. Quando questionado se conheciam os ciclos de transmissão, a maioria respondeu que não. Já se eles sabiam em relação a quais animais poderiam de alguma forma transmitir a raiva, por quais animais eles poderiam contrair a doença, citamos algumas espécies e a maioria respondeu que todos. Quanto à pergunta sobre qual agente transmissor transmitia a doença, a maioria acertou e respondeu ser um vírus, mas nota-se que ainda muitas pessoas achavam que se tratava de outro tipo de agente etiológico. Foram questionados também sobre o seu acesso a diversas notícias, e a maioria respondeu que acompanhava jornais nacionais e regionais. Sobre terem visto notícias nesses veículos sobre a raiva humana, a maioria respondeu que não via. Foram questionados se sabiam também sobre a situação da raiva no estado em que viviam. A maioria respondeu que não sabia.
Sobre terem sido mordidos por algum animal e procurado atendimento médico, a maioria respondeu que sim, mas dentre os que haviam sido mordidos, a maioria não procurava por atendimento médico. Já sobre o protocolo vacinal de animais de estimação, a maioria, de fato, executava alguma forma de vacinação dos animais, sendo esta por campanha ou por levar o animal ao veterinário. Com relação às conclusões, com esse estudo foi possível observarmos a importância da realização de projetos de extensão para sensibilizar a população a respeito do tema. As imagens publicadas na página do Instagram ajudaram a sanar as dúvidas das pessoas com relação aos aspectos em geral da doença, e através dos questionários foi possível observarmos o conhecimento básico da doença em algumas regiões do Brasil e principalmente no estado do Amazonas. Foi possível termos uma base sobre as principais dúvidas da população em relação ao tema, e com isso podemos verificar os principais pontos a serem abordados na ação de extensão para a prevenção da raiva em humanos. Obrigada. Essas são as nossas referências.